Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa teleaula de número 5, a aula que vai anteceder aí a sua prova, né? A aula de revisão, onde nós vamos tratar todos os conteúdos aí, os conteúdos mais importantes que nós vimos na nossa disciplina de técnicas em negociação. Eu sou o professor Guilherme e juntamente com o professor Alberto Bruno, nós estaremos aqui então encerrando o conteúdo com essa revisão aí para vocês. E quais são os conteúdos que nós iremos tratar na aula de hoje? Esse apanhado aí que está na sua tela é o conceito de negociação, o papel do negociador e o seu comportamento, o processo de negociação para a compra e a venda, as variáveis básicas da negociação, as relações interpessoais, conflitos e a importância da comunicação para a negociação e, por fim, a ética nas negociações. Conteúdo fresquinho aí da nossa última aula, não é mesmo? E os objetivos da nossa aula de hoje, então, são compreender o que é negociação, verificar o papel do negociador e seu comportamento diante da negociação, compreender o processo de negociação no âmbito das organizações e também das cooperativas, aplicar as variáveis básicas da negociação, conhecer as técnicas e métodos de negociação dentro aí do contexto organizacional e compreender o processo de negociação no âmbito das organizações, bem como planejar a negociação de forma eficaz e ética. Então, hoje a nossa aula, nossa última aula, aí, nós vamos trazer uma revisão aí de forma bem objetiva dos conteúdos que serão cobrados na prova de hoje. E aí, professor Alberto, o que você espera aí dos nossos alunos, esses conteúdos que nós tratamos até agora? Como é que você acha que está a pegada da galera para essa prova? É isso aí, professor Guilherme, muito obrigado aí pela apresentação. Pois é, né? Respondendo a sua pergunta, a você, aluno que está aí acabando de chegar, ou você que já está um tempinho aguardando essa nossa última aula, que na verdade é uma aula mais de revisão dos conteúdos que foram passados aí nessas últimas 4, não é verdade? Essas últimas 4 teleaulas. Então você fique bem ligado, eu tenho certeza que revendo este conteúdo que nós passaremos hoje para você, você vai conseguir responder essa prova, né? Até porque acho que nem que se nós tivéssemos aqui esta aula, você conseguiria resolver sim, com certeza, porque são questões muito bem trabalhadas ali, mas de uma forma que você consiga entender, né, realmente o que ela está perguntando e, é claro, as alternativas parece que vão ficar piscando assim, ó, marca aqui, porque quando a gente fala de negociação, nós estamos falando de algo que nós vivemos no dia a dia. É aquela negociação para que hora que eu vou levantar amanhã para lavar a área, né? Que hora que eu vou dar banho no cachorro, que hora que eu vou jogar um futebol, um vôlei, que horas que eu tenho que chegar na escola, ou que horas que eu tenho que acordar para pegar o ônibus, a condução, enfim. Então são negociações que nós temos no dia a dia que também funcionam nas organizações, nas cooperativas como um todo. É isso, professor? Muito bem. Então, espero que você esteja afiado aí, né? Que você pegue junto conosco durante essa aula, interaja aí no nosso chat. A hora de você tirar dúvida é agora. Passou essa aula, não tem como mais nós tirarmos as suas dúvidas e aí você vai cair direto para a prova, ok? Então vamos aí avançar no nosso conteúdo, vamos trazer aí a nossa memória, a nossa mente, alguns assuntos que nós já tratamos aqui com vocês durante a nossa disciplina. Então na tela aí para vocês, conceito de negociação por um dos autores. E ele diz assim, que negociação é o processo de tomar decisões conjuntas quando as partes envolvidas têm preferências diferentes. Lembra que nós demos um exemplo disso bem claro, quando eu quero vender o carro e o professor Alberto quer comprar o carro. Então as preferências são diferentes. A minha preferência é vender, a preferência do professor Alberto é comprar este carro. Então perceba, a negociação é justamente isso, é esse processo de tomar uma decisão conjunta, porque vai envolver mais de uma pessoa. Um fim é o quê? É a preferência de cada uma das partes, ok? Então este é um conceito aí trazido por um autor. Nós vamos agora mostrar outro conceito de outro autor
que define assim: negociação é uma coleção de comportamentos que envolve comunicação, vendas, marketing, psicologia, sociologia e a resolução de conflitos. E isso, meus alunos, vocês viram no decorrer das aulas que nós trouxemos vários exemplos aqui de comunicação, de venda, de como se comportar na hora de resolver um conflito. Então, o que o autor define aí é que a negociação é essa coleção desses vários comportamentos. Inclusive, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês, na verdade, nós vamos relembrar alguns dos principais comportamentos que nós compartilhamos para vocês, ok? Então, ficou claro aí? Trouxemos alguns conceitos de negociação, ok? E aí eu pergunto para você, você já negociou hoje? Sim? Não? Eu acho que na primeira aula isso não ficou tão claro, porque vocês estavam começando aí a aprender mais dessa disciplina. Mas agora você já tem em mente o que é uma negociação. Então, você já negociou hoje? Sim? Não? Lembra do exemplo, na hora de levantar da cama, na hora de acordar, você já começa a negociar ali, né, com seus pais, começa a negociar com o relógio. Ah, mas 15 minutos eu não vou me atrasar, vai dar tempo. Então perceba que negociação é algo que acontece de forma normal na nossa vida. E a negociação, ela está envolvida em tudo dentro da nossa vida, ok? Seja dentro dos lares, seja na escola, seja no trabalho, a gente está em constante negociação. Até na hora de comer, né, nós falamos, a gente negocia qual vai ser o almoço, qual vai ser o jantar. Ah, eu quero carne. Ah, mas minha mãe quer frango. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, vamos comer frango agora, no jantar a gente come carne. Então perceba, é algo normal, algo do nosso dia a dia, algo do nosso cotidiano, mas que está envolvido aí a negociação, ok? E qual que é a chave para qualquer negociação? A chave para qualquer negociação é que cada uma das partes deve tirar vantagem das concessões que se fazem, ok? Cada uma das partes deve tirar essa vantagem. E aqui, professor Alberto, nós tratamos, né, nas outras aulas que é importante isso, você não só querer ganhar, mas as duas partes saírem ganhando. Isso é uma vantagem na negociação, não é? Com certeza, Guilherme. Nós deixamos isso bem claro, na verdade, eu lembro bem em todas as aulas, né? Em todas as aulas nós falamos que o processo de negociação, existem lá conflitos, existem lá vantagens, existem também muitas desvantagens, mas assim, o processo principal é aquela relação ganha-ganha. Né? É como o professor lembrou muito bem do exemplo do carro. Ele quer vender. Nós temos necessidades contrárias. Eu de comprar, ele de vender. Opa, vamos unir o útil ao agradável? Vamos. Mas ele vai chegar com um preço e eu muitas vezes não consigo pagar esse preço. E aí é onde começa o processo de negociação. Ele já tem um preço, um limite mínimo ali que ele tem que ter, na verdade, para poder vender. Opa, até X valor eu consigo vender esse carro para o professor Alberto. Isso se ele pediu desconto. Se ele não pediu desconto também, ele vende o preço cheio, não é verdade? Agora, eu também não, eu posso ofertar no máximo tanto. Né? Ele pede lá, está vendendo um carro de 15 mil e eu, na verdade, eu só posso dar 13.500, mas a minha primeira oferta vai ser 13. Né? E ele, de repente, pode vender até no máximo, até pelo menos, aliás, no mínimo 13.500. E aí ele fica esperando eu pedir o desconto. Se eu não pedir o desconto, ele vai vender por 15, ele vai sair feliz e eu também, mas eu... Né? Eu não posso dizer que saí prejudicado, porque eu que não pedi desconto. Se eu aceitei pagar os 15, está bom, tá de bom tamanho, eu saí feliz e ele também. Então lembre-se bem, é uma relação de ganha-ganha. Queria mandar um alô especial aí aos professores presenciais, quem tiver online, tá? Manda a sua dúvida, o seu questionamento. Hoje é o dia de você tirar dúvida. A nossa aula é só de revisão. Hoje é o dia realmente de você falar, poxa, professor, não entendi muito bem esse processo, explica aí. Lembrando que esses tópicos que serão passados na aula de hoje são tópicos relacionados aí ao conteúdo que pode cair na sua prova, tá bom? Muito obrigado, professor. Então vamos lá. Muito bem aí exemplificado pelo professor. Vamos avançar no nosso conteúdo de revisão. E aí, nós trouxemos aqui uma pequena instrução. Por quê? Muitos autores, eles ensinam aí técnicas que convergem para a hora da negociação. Entretanto, você, aluno, precisa entender que o processo aí de negociação, como por exemplo, a compra e a venda que nós citamos aqui, ele vai contemplar 3 pontos fundamentais que precisam da sua atenção. E são eles: pré-venda, também chamado de pré-compra,
a venda ou a compra e o pós-venda ou pós-compra. Preste atenção nesses termos, nós vamos falar um pouquinho deles, porque eles podem cair na sua prova. O primeiro deles, a primeira etapa do processo, é a pré-venda, também chamada de pré-compra. E o que é isso? É tudo aquilo que antecede um momento de negociação. Então é todo aquele processo que vem antes de você chegar para negociar com a pessoa. É aí que você vai pesquisar, vai buscar saber os interesses da pessoa, o que ela está buscando, como é que é o comportamento dela, se ela é uma pessoa assim mais tímida na hora de negociar, se ela é uma pessoa que gosta de conversar. Enfim, esse é o processo da pré-venda à pré-compra. Lembra que esse processo é o processo que vai anteceder aí o momento da negociação, ok? E nessa fase é importante você fazer o seguinte diagnóstico do cliente. Buscar saber quais são os pontos fortes e também os pontos fracos, do que ele gosta e do que ele não gosta, se ele é extrovertido ou se é muito sério, a idade, o sexo, etc. Até para que time de futebol ele torce é importante você saber, porque aí você chega lá fazendo uma brincadeirinha num time aí que tomou uma goleada e vai que time é dele. E aí ele já se bloqueia na sua negociação. Ele já não vai querer mais continuar fazendo negociação com você, porque você insultou ele de uma forma indireta. Você não soube qual era o time dele, você não buscou saber e já chegou trocando algumas piadinhas. Então lembre, negociação nem sempre será um processo formal, nem sempre vai ser um processo muito sério. Mas nem por isso você vai tratar com brincadeira todas as etapas, ok? Porque isso nós vamos ver, nós já vimos na verdade, que isso pode ferir os sentimentos dos outros, pode ferir as emoções. Lembra? Nós falamos sobre emoções nas outras aulas, por quê? Porque no momento da negociação ali, as emoções estão à flor da pele, né? Alguém está mais agressivo, outro está mais retraído, e dependendo do tipo de palavra e como você falar, isso pode soar de um jeito diferente ali para a pessoa que está negociando com você. Então é importante isso daqui, ok? É importante também definir os objetivos e as metas que você quer com essa negociação. Ninguém negocia por negociar. Sempre vai existir um objetivo e uma meta aí para conseguir essa negociação, ok? E quais são os objetivos? Definir a sua margem de segurança. O professor Alberto falou aqui, né, dos valores 15 mil, 13.500. Então, até onde você pode ir? Você está pedindo tanto, mas até onde você pode aceitar nessa negociação? É importante você chegar com esses valores já dessa margem de segurança. Até onde você pode baixar o preço do produto sem ter aquele prejuízo, né? No caso de uma compra. Até onde você pode tentar melhorar o preço do produto no caso de uma venda, né? Para facilitar aquela negociação, sem, é claro, te dar prejuízos e saber quando dizer não. É necessário você entender essa questão do dizer não, porque senão você vai acabar aceitando tudo que a outra parte da negociação te impõe e isso pode te dar um belo prejuízo, não só financeiro, não só na negociação, como também um prejuízo emocional e mental, porque você nunca vai conseguir aquilo que você deseja na negociação, você sempre vai aceitar aquilo que estão te impondo. Então é importante você saber quando dizer não, ok? E no momento da negociação, neste caso, a segunda etapa aí, que é a venda ou a compra acontecendo, né? Você deve ter muita atenção e colocar em prática o que você preparou antes, ou seja, aquilo que você planejou, aquilo que você identificou lá no processo da pré-negociação, né, da pré-compra ou pré-venda. É importante aí, neste caso, você ter muita atenção para colocar em prática aquilo que você já planejou, ok? Então, na segunda etapa, que é a etapa aí da venda ou da compra, você vai colocar em prática aquilo que você planejou lá na primeira etapa, ok? E aí uma das coisas que você planejou, que você vai colocar em prática é o quê? É o seu comportamento mediante a negociação, saber como se comportar, né? Saber o que você vai falar e como você vai falar, de que forma você vai falar. Vai ser mais informal, vai ser usando gírias, vai ser um palavreado mais formal. Como é que vai ser esse diálogo? Como é que vai ser esse tratamento aí na hora de negociar? Qual roupa mais adequada, né? Você vai como para essa negociação? Vai usar uma roupa mais formal, né? Um blazerzinho, uma calça, você vai ir todo largado, de bermuda, chinelo. Como é que vai ser essa sua vestimenta na hora de negociar?
que comentários você deve fazer e a hora certa de fazer. Então, na primeira etapa, você identificou qual que é o estilo da pessoa, que time que ela torce, o que ela gosta, e aí, a partir disso, você vai fazer alguns comentários levando para o lado do cliente, levando para o lado da parte que está negociando com você. Mas é importante você saber a hora certa de fazer esses comentários, ok? Porque lembrando, você está indo lá para negociar, você não está indo lá para conversar. Então vai ter um momento certo de você utilizar esses comentários aí, ok? E saber também se você pode brincar ou não com esse tipo de pessoa, com esse tipo de cliente, com esse tipo de negociador. É importante você saber se deve brincar ou não com eles. Se vai ser uma negociação mais séria ou uma negociação mais extrovertida, e aí vai do tipo de pessoas, das partes que estão envolvidas aí no processo da negociação, ok? Espero que tenha ficado claro aí essa segunda etapa no processo de negociação. E esse momento aí, ele pode ser um pouco tenso ou ameno, né? Dessa forma, você precisa se preparar para os dois casos. Tanto uma negociação mais tensa, mais turbulenta, ou uma negociação mais tranquila. E nunca entre numa negociação seguro demais ou se achando super autoconfiante, menosprezando a outra parte. Lembre-se que a humildade também é um ingrediente necessário neste contexto e que somente no decorrer da negociação você irá se posicionar mais na defensiva ou no ataque. E isso vai depender aí do decorrer da sua negociação, ok? A última fase desse processo que nós estamos explicando é o pós-venda ou pós-compra. E muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes essa fase, qual fase? A fase do pós-venda ou pós-compra, ela é desprezada pelos negociadores, fazendo com que possíveis negociações futuras deixem de acontecer. E no cooperativismo, esta etapa é um diferencial, pois ambas as partes precisam se preocupar com o outro lado, devido à própria essência do cooperativismo. E por que é importante essa questão do pós-venda e do pós-compra? Porque eu preciso saber e entregar o produto no local acordado e na hora combinada. Porque se eu tenho um atraso de vários dias, eu tenho um atraso na hora que eu combinei, o meu cliente lá, a parte que está negociando comigo já vai ficar com o pé atrás, com receio da negociação, porque eu dei minha palavra que ia entregar dia tal, na horário tal, e aí deu horário, deu dia e a encomenda não chegou, o produto que eu vendi na negociação não chegou. E aí, como é que fica o meu cliente? Como é que fica essa relação aí dos negociadores? Ela já vai ficar um pouquinho aí desgastada, não é isso? Se for o caso da compra, está no local indicado na hora de receber o produto, seja pontual, ok? Caso haja atrasos, informar a outra parte com antecedência, não é no horário da negociação, não é no horário da entrega, é com antecedência. Se não puder avisar com essa antecedência aí, avisar assim que possível e pedir desculpas pelo ocorrido, ok? E a assistência técnica deve ser rápida e de qualidade, para não deixar o seu cliente esperando, não deixar o cliente na mão. Não é, professor Alberto? Essa questão aí do pós-venda, pós-compra, essa assistência aí, ela é importante nos dias de hoje, né? Por causa da nossa concorrência. Totalmente. O professor Guilherme levantou muito bem, inclusive um dos tópicos aqui, ó, se for o caso da compra, está no local indicado, na hora de receber o produto, ó, caso haja atrasos, informar outra parte com antecedência. Gente, seja bem sincero, você aluno, você professor, na verdade todos nós consumidores, né, nós temos aquela expectativa quando nós adquirimos algum produto, compramos algum produto, seja ele da internet, seja ele de alguma loja que fica próximo à nossa casa e que eles se comprometeram em entregar o produto tal dia, tal hora. E aí você fica naquela expectativa, já vou receber o produto. Opa, é hoje. Olha, faltam algumas horas. Às vezes é um produto que você está com expectativa tão grande, né? Que você fica contando as horas, né? E aí você fica lá aguardando e o produto não chega, né? Você fica lá esperando no outro dia e o produto não chega. Até que você resolve entrar em contato com a empresa e a empresa, é porque nós tivemos um atraso aqui na produção, ou o caminhão quebrou, alguma coisa desse tipo. Imagina aí. Então por que a empresa não te avisou, não entrou em contato com você? Porque com certeza você colocou lá seus dados cadastrais, tinha seu telefone, tinha seu endereço, enfim. Por que a empresa não te avisou? E isso
né, num processo de compra, numa negociação, quando você for, de repente, se você voltar a comprar bens dessa empresa novamente, você já vai meio com o pé atrás, né? Porque a sua primeira negociação, a sua primeira experiência não foi muito boa. E aí você chega lá nessa mesma loja, nós lhe entregamos hoje no mesmo dia. Aí você já começa a ficar desconfiado. Opa, mas da última vez demorou 2, 3 dias e ninguém nem me avisou. Se eu não tivesse entrado em contato, eu nem saberia que o produto ia chegar, na verdade, ou por que tinha ocorrido o atraso. Aí, ou seja, a partir do momento que você começa a negociar, já depois que aconteceu uma experiência ruim dessa, você já fica meio com o pé atrás e a empresa muitas vezes sai perdendo, se é que você volta lá a comprar dessa empresa. Então tem alguns fatores que são fundamentais nesse processo de negociação, tá? É como nós falamos desde o início da aula, é uma relação ganha-ganha. A empresa está ganhando porque está vendendo, você está ganhando porque está precisando de um produto e aquele produto vai atender uma necessidade na sua vida ou da sua organização como um todo. Então, se ambos conseguem se comunicar, se ambos conseguem entregar conforme o prometido, todos saem felizes, não é isso, professor? Exatamente. Então, espero que tenha ficado claro para vocês a questão dos processos, a importância de cada um dos processos. Perceba que a negociação ela é formada por essas 3 etapas, que é muito importante você entender para poder aplicar cada uma dessas etapas aí, ok? Sim, professor Alberto? Tem aqui alguns alunos, professor, gostaria até de mandar um alô aqui, os alunos da escola João Marques, né, lá em Teobroma, estão ligadinhos na aula e mandaram mensagem aqui. Escola também Francisca Martendal, estão na expectativa para a prova e olha só que bom, não é verdade? Muito bom. Também a escola Moacir Caramelo, lá em Chupinguá, também estão na expectativa. Essa prova vai ser um sucesso, gente, tá bom? E também, oi, boa tarde, tudo bem, professor Guilherme e professor Alberto, tá? Da Escola Marechal Rondon, extensão Marco Azul, com a professora Celiane. Estamos ligados na aula, primeiro dia que conseguimos participar. Poxa, que pena que tenha sido o primeiro dia, mas que bom que vocês estão pegando hoje um resumo, estão recebendo essa nossa informação com um resumo de tudo aquilo que nós passamos nas últimas 4 aulas. Seja bem-vindo, professora Celiane, aos alunos aí da Escola Marechal Rondon, também os alunos da Escola Dona Benta, lá em Novo Riachuelo. A professora Márcia Cristina, também estão todos ligados aí na nossa teleaula, professor Guilherme. Muito bom, muito obrigado aí pela sua audiência, então, participando da nossa aula, né? E é bom ver os alunos aí na expectativa, afiados para a prova de hoje. Então, nós vamos continuar o conteúdo aqui, espero que ele possa ser muito útil para vocês, essa revisão aí, para que vocês tirem uma nota excelente na sua avaliação, ok? Então, vem comigo, vamos finalizar esse processo aqui da pós-negociação. Por que é importante, professor, então, essa questão da pós-negociação? Porque você precisa saber como que vai estar a satisfação da outra parte, do cliente, da parte que você negociou após o fechamento da negociação. Porque é de suma importância devido à necessidade de saber se as expectativas foram ou não atingidas, foram ou não superadas. E aí o professor Alberto ele deixou bem claro, falando quando a gente compra algo, quando a gente adquire algum bem, nós ficamos naquela expectativa, né, de receber, de utilizar, de pegar aquele bem. Então, por que é importante esse processo de pós-negociação, de pós-compra? Porque é aí que você vai medir a satisfação do seu cliente. Se de fato aquilo que você negociou com ele superou as suas expectativas, se de fato foi alcançado aí as expectativas que eles tinham com relação àquele produto. E por que eu preciso fazer isso? Porque você tem que ter esse parâmetro aí, essa referência, para saber se o seu produto está sendo de qualidade ou não. Se foi bom ou foi ruim, se você precisa ou não melhorar esse produto no futuro. Lembrando que nós falamos nas nossas aulas sobre a questão da concorrência. A concorrência hoje ela é muito grande nos mercados. Então é importante você tratar o seu cliente bem nesse processo da pós-compra. Saber se foi legal, se não foi, o que você pode melhorar para quê? Para que você acabe fidelizando esse cliente, para que esse cliente ele acabe ficando fixo com você e aí você não precisa mais brigar com a concorrência, porque esse cliente sabe que onde ele vai ser melhor atendido, onde vai vir os melhores produtos, as melhores negociações vai ser onde? Vai ser com você, vai ser com a sua cooperativa, ok? Então é importante você aplicar esse processo aí da pós-compra, da pós-negociação. Beleza? Então,
Vamos ver aqui agora alguns comportamentos que são necessários para se estabelecer uma negociação de sucesso. Então, se você quer ter uma negociação de sucesso, preste atenção em alguns comportamentos. É claro que, como nós já falamos, na aula de hoje, a aula de revisão, não vai ser possível tratar de todos esses comportamentos, mas nós separamos aqui alguns dos comportamentos considerados principais na hora de negociar. E o primeiro que está na sua tela é o quê? É ser educado e pontual. Este é um item básico e simples, porque todos nós sabemos que esses dois comportamentos, ser educado e também ser pontual, são cobrados da gente desde pequenos, né? Dos nossos pais, familiares, até na escola. Se você não chega no horário, você não pode assistir a aula, você leva falta. Então, perceba a importância de ser pontual e também de ser educado. Por quê? Porque sem essas qualidades, a negociação já vai começar de uma forma ruim para quem, é claro, cometer este erro de não ser educado e ainda se atrasar na hora da negociação. Então, grave muito bem isso, você precisa ser educado e pontual para já começar uma negociação que vai se encaminhar para o sucesso. Outra coisa aí, outro comportamento necessário é que você precisa ter uma boa comunicação. Comunicar-se de forma clara e objetiva, sem meios termos e com bastante conhecimento sobre o que está sendo negociado. E aí, professor Alberto, nós falamos um pouco disso nas aulas, essa questão de ter uma comunicação clara e objetiva, né? Não ficar enrolando ali, enchendo linguiça na hora de se comunicar, falar e não falar nada. É isso mesmo. Então, o aluno, na verdade, hoje ele precisa compreender da seguinte forma. Um dos comportamentos dessa clareza, na verdade, dessa objetividade é o seguinte. Você quer comprar isso? Quero. O valor é esse. Tem formas de parcelamento? Em 10 vezes sem juros, no cartão ou no cheque pré-datado. Nem sei se ainda utiliza cheque pré-datado. Algumas empresas ainda aceitam, né, professor? Mas, enfim, a sua comunicação precisa ser clara. Este produto, ele tem 6 meses de garantia. Ele tem 12 meses de garantia. Ele tem 18 meses de garantia. As coisas precisam ser claras. Não, esse produto não tem garantia, porque ele já é seminovo. Não, esse produto é um produto que vai te trazer benefícios. Te falou alguma coisa? Quais benefícios? O benefício é da tua saúde, é um polivitamínico que vai repor as tuas vitaminas que você não consegue consumir no dia a dia, enfim. A clareza e a objetividade precisam estar dessa forma. E não, você vai ser muito feliz comprando esse produto. Imagina alguém te falando dessa forma, mas feliz de que forma? Qual é o tipo de felicidade que esse produto vai me trazer? Porque ele vai te trazer saúde. Aí sim, se ele começar a explicar, tudo bem. Mas hoje a linguagem na negociação, principalmente num processo de negociação, quando se trabalha com cooperativas, no qual você é um cooperado, mas existem tantos outros cooperados como você e que têm poder de voto, você precisa ser muito claro e objetivo numa negociação a partir do momento que você está lidando com o cliente. Que hoje ele é cliente, mas amanhã ele pode até ser cooperado. E a partir do momento que esse cliente vira cooperado, ele é um igual a você. Ele é um que está ali obtendo os serviços que você está vendendo, mas que ele também vai se beneficiar. A comunicação ela é necessária, mas ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva para que você entenda realmente o que estão te oferecendo, o que você está recebendo. Não é isso, professor? Exatamente. Então ficou claro aí para você a importância dessa comunicação, de você saber se comunicar de forma clara e objetiva. O professor Alberto deixou um exemplo bem bacana para você entender na hora da prova, caso caia uma pergunta aqui com relação a essa questão de ter boa comunicação, ok? E aí nós trouxemos outro comportamento que é necessário para que você alcance o sucesso na sua negociação. Acompanhe comigo aí na tela. Ser flexível, quando necessário, ok? Quando necessário. Ser flexível numa negociação não é sinônimo de que você está perdendo essa negociação. Não. A flexibilidade, quando bem aplicada, pode proporcionar uma vantagem que mais adiante você terá como uma carta na manga. Seu oponente verá que você foi flexível e que sem flexibilidade pela parte dele, também a negociação não vai poder acontecer. Então perceba, você foi flexível, mas quando necessário. Você viu ali que a negociação estava se encaminhando para um conflito, para algo que não ia trazer benefício para nenhuma das partes.
E aí você foi o quê? Flexível. Você abriu mão de alguma coisa e ofereceu algo a mais para o seu cliente, para o seu negociador, para a parte que está negociando com você. E essa parte percebeu, poxa, ele fez isso, então eu vou dar algo em troca com ele. Eu vou ser flexível também. E aí essa outra parte te deu um prazo melhor, te deu um bônus, diminuiu um pouco do valor. E aí vocês se encaminham para fechar a negociação com sucesso, onde as duas partes vão sair ganhando alguma coisa. Porque as duas partes concederam algo à outra. As duas partes foram flexíveis. Então o primeiro passo aí é você ser flexível. Você precisa ser flexível, se necessário, na negociação, para que a outra parte possa enxergar essa sua flexibilidade e possa também te dar algo em troca, possa também ser flexível, ok? Então vem comigo, vamos avançar no próximo conteúdo. E aí, nós explicamos para vocês as variáveis básicas da negociação que estão aí na sua tela. O poder, o tempo e a informação. Nós vamos tratar de forma resumida cada um dessas variáveis aí, qual que é a importância delas dentro da organização. E nós temos aí, as relações de poder e seu impacto nas negociações. Para Davis, o poder de negociação, ele possui um papel importante em todo tipo de negociação, seja ela política, trabalhista ou até mesmo as de vendas que nós já tratamos aqui. O autor diz ainda que em situações de negociação, tanto o comprador como o vendedor, eles possuem esse poder. E quero chamar a atenção de você aqui, que mesmo você sendo comprador ou um vendedor, você vai ter um poder nessa negociação. Ah, professor, e como é que eu utilizo? Você deve utilizar o poder de uma forma mais sábia possível para que você não possa machucar ou ferir a outra parte e que você consiga utilizar esse poder para fechar a sua negociação, para concluir a sua negociação, ok? Então, perceba aí que você pode utilizar sim o poder durante uma negociação. E o poder é uma das variáveis básicas necessárias para a negociação, ok? A próxima variável em tela é o tempo. Segunda variável, mas não menos importante, é o tempo. Se o tempo está ao seu lado, então é possível dizer que você tem uma vantagem. Portanto, pode-se dizer também que você tem um poder. Uma boa maneira de saber se temos tempo é identificar se a pressão que nos é imposta para realizarmos a negociação e chegarmos ao final da mesma nos causa algum tipo de ansiedade ou não. E essa análise é válida tanto para negociações pessoais como profissionais. Então você tem um prazo para cumprir essa negociação e você está correndo contra o tempo para poder negociar dentro do prazo. Se essa correria, se essa pressão está te afligindo de alguma forma, então você não tem controle sobre o tempo. Agora, se você conseguiu planejar, conseguiu organizar os seus horários certinho para alcançar aquela negociação, conseguiu sucesso dentro do tempo estabelecido, então o tempo está do seu lado. Se o tempo está do seu lado, você tem o poder sobre essa negociação. Então, procure utilizar muito bem o seu tempo, ok? Grande parte dos erros e maus resultados em negociações consiste na falta da paciência e do controle emocional. Quando o negociador não sabe esperar o momento final da negociação, ou seja, o tempo certo, e se apressa dando o passo final, e ele coloca em risco toda a sua negociação. Uma dica é, sempre duvide do prazo final, avaliando os riscos de eventualmente perder esse prazo, ok? Busque sempre as informações. E aí nós chegamos aí nas informações que nós acabamos de falar, que é a outra e última variável básica para a negociação. Porque nós sabemos que hoje em dia, com a globalização, com as novas tecnologias, nós vivemos em um mundo que a informação ela corre muito rápido, de forma muito rápida, ela é dissipada pelo mundo. Então nós somos bombardeados 24 horas a todo momento com novas informações. Por isso é importante você estar bem informado acerca dos processos, acerca do seu produto, acerca da concorrência, acerca do mercado, acerca do seu cliente. Para quê? Para você estar sempre um passo na frente na sua negociação, ok? Então, variáveis básicas, poder, informação e tempo, ok? Uma dica muito valiosa que nós já demos para vocês é antes de começar qualquer diálogo, qualquer negociação, antes de você começar a falar, pare um pouco. Comece aí a ouvir o que a outra parte tem a dizer, comece a interpretar,
comece a se concentrar somente no que a outra parte está dizendo. E só em seguida tome o próximo passo. Porque você precisa primeiro entender o que se passa naquela negociação para que você comece a utilizar as técnicas de negociação que nós já demonstramos para vocês para que você possa alcançar o sucesso na sua negociação, ok? Lembre-se, toda negociação é um conflito que deve ser bem administrado. Aquele que controlar a situação terá uma vantagem sobre a outra parte, mais exaltado, pois quem ofende já começa a perder a razão e o respeito. Então, quando você estiver numa negociação, jamais deixe aí os sentimentos tomar conta, jamais deixe que você fique exaltado. Não importa, a negociação não está indo para frente, peça um tempo, peça uma calma, comece a discutir outras coisas, volte outro dia para negociar. Enfim, não deixe que os ânimos aí saiam à flor da sua pele, porque você pode começar a ofender a outra parte e aí vai acabar o respeito, vai acabar a razão, você vai ferir os sentimentos e a negociação não vai conseguir ser bem sucedida, ok? Uma dica preciosa para vocês. E aí nós temos a resolução de conflitos. Lembra? Nós só tratamos para vocês esses dois exemplos aí de resolução de conflitos, que são quais formas? A adversária e a não adversária. A adversária é aquela que vai ser mais agressiva, que vai precisar de pessoas de fora para poder resolver. E a não adversária é aquela que vocês mesmos, as partes envolvidas, já estão mais calmas, né? Vocês mesmos conseguem resolver esse conflito. Não é necessário uma força de fora para resolver o conflito. Então, se cair na sua prova, quais são as formas aí de resolução de conflitos, preste atenção nessa tabelinha. A forma adversária e a forma não adversária, ok? E aí nós chegamos nos processos de comunicação dentro das negociações. A comunicação, ela tem o objetivo do quê? Do entendimento. Informar-se a respeito de determinado assunto que deve ser transmitido de pessoa para pessoa é a base de grande importância para as atividades dentro das organizações. E a comunicação, então, ela precisa estar bem estruturada, garantindo a segurança nos processos de tomada de decisão. E aí, na tela, acompanhe comigo, tem um desenhozinho que vai mostrar como é que funciona esse processo aí da negociação. Nós temos o emissor, aquele que está transmitindo a mensagem, e a mensagem ela é codificada, ok? E essa mensagem ela chega lá no receptor. O receptor, então, ele vai decodificar essa mensagem para que ele possa, o quê? Dar uma resposta para o emissor, para que ele possa dar um feedback, um retorno àquela mensagem que o emissor transmitiu. Mas perceba que aí no meio aí desse processo, nós temos os ruídos, que são aquilo que pode mudar a mensagem, aquilo que pode transformar a forma como o receptor vai receber a mensagem. Então, às vezes, o chefe fala lá que você vai ser promovido, e aí alguém escuta e começa a falar isso, e quando chega para você, já não chega falando que você vai ser promovido. Chega a informação que você vai ser demitido. Perceba a diferença, a transformação na mensagem. Por quê? Aconteceu algum ruído ali, alguma fofoca no meio que mudou essa mensagem. Então é importante aí a gente saber como se comunicar, quais os canais que eu posso utilizar para se comunicar dentro do processo de negociação. É WhatsApp, é ligação, é e-mail, enfim. São esses processos aí que você vai ter que aplicar para que você consiga alcançar uma boa comunicação, resultando aí no sucesso da sua negociação, ok? Vem comigo, vamos avançar mais um pouco. Sendo assim, priorizar a arte de saber ouvir permite você entender e coletar as informações. O importante é você ser um ouvinte nato. Então, antes de falar alguma coisa, você para um pouco, ouve, presta atenção no que a outra parte tem a lhe dizer. Talvez ela está te oferecendo um benefício muito bom na sua negociação e você interrompeu ela, você cortou ali a comunicação e a pessoa vai esquecer, nem vai lembrar mais do que ela estava falando e aí essa negociação tende a falhar, ok? O mesmo autor ele dá algumas dicas de como ser um bom ouvinte. Então, se na sua prova perguntar aí como ser um bom ouvinte, você já tem uma lista de dicas. Primeira, controlar a fala, né? Saber a hora certa de falar. Concentrar-se no que o outro lado está dizendo. Evitar julgamentos apressados. Deixa a outra parte concluir o que ela está falando para você começar a falar algo, né?
Manter o contato ocular de forma normal é o quê? A pessoa está falando com você, você está olhando para as paredes? Não. A pessoa está falando com você, você vai manter o seu contato aí visual com ela, ok? Procurar sinais não verbais, gestos, né? O que o corpo está transmitindo. Prestar atenção às emoções. Você vê que ela está um pouco nervosa, coloca o pé no freio aí, vai com calma aí nessa negociação e procure mudar esse ambiente. Perguntar e esclarecer para certificado e significado. Não vai fechar o negócio de qualquer jeito. Tá com dúvida? Pergunte, busque esclarecer essas dúvidas. E não interrompa a pessoa, deixa ela concluir aí a sua negociação, deixa ela concluir a sua comunicação para que você possa falar algo. E aí nós vamos trazer para vocês agora os tipos de negociação. Nós apresentamos 2 tipos, lembra? A negociação competitiva é uma delas. Significa que os negociadores, eles decidiram negociar procurando extrair o máximo possível de concessões da outra parte, utilizando para isso toda a sua capacidade, competência, talentos, táticas e poder. Então, negociação competitiva, lembra? É o cabo de guerra. Eu quero mais para mim, a outra parte quer mais para ele. Eu vou buscar extrair o maior número de benefícios possíveis para mim e a outra parte também. Por isso que é chamada de negociação competitiva. Há uma competição ali entre as partes para ver quem consegue ganhar mais do que a outra. E nós temos aí o outro tipo de negociação, que é a negociação cooperativa, também chamada de colaborativa. E ela defende que as partes estão trabalhando para o mesmo objetivo. Como mostra a imagem aí, ninguém está brigando para ser melhor do que o outro. Não, todo mundo está trabalhando para alcançar o mesmo objetivo aí, ok? E no mundo que nós vivemos atualmente, o que prevalece são as negociações competitivas, o cabo de guerra, um quer ganhar mais do que o outro. Mas de outro lado, o que acontece é que as negociações, elas estão se moldando a ser um pouco de cada, tanto competitiva como a cooperativa ou colaborativa. É difícil imaginar negociações totalmente competitivas ou totalmente cooperativas. Há aí um misto, há um equilíbrio dos 2 tipos de negociação, ok? A negociação cooperativa, ao contrário da tradicional, que é a competitiva, ela não envolve essa barganha de propostas e nem extrair o máximo de concessões do outro. Ela é muito mais um processo de aprendizado e respeito mútuo. É uma negociação mais amigável, você não quer extrair só o máximo do outro, você vai procurar ceder um pouquinho, vai procurar ser um pouquinho mais amigo para que haja aí um aprendizado, para que haja um respeito mútuo entre as partes. Para que tenha sucesso, é necessário que todos os negociadores estejam atentos e tomem algumas atitudes essenciais, como troca de informações legítimas, construção da relação de confiança, percepção correta do outro negociador e atenção às concepções diferentes de justiça. E aí, professor Alberto, como que nós estamos? Nossa aula já está assim caminhando para o encerramento. Como é que está a participação dos nossos alunos nessa revisão? Muito boa, professor. Inclusive os alunos lá da Escola Maria Rosa, né? A professora Vera, lá do município de Espigão do Oeste, né? Estão ligados aí também. Alunos da Escola 22 de Abril, lá do município de Monte Negro, ó, muito bem. Também estão ligados aí na nossa disciplina. Teve a professora também que me enviou aqui, ó, não conseguiu, a turma está ativa, tá? Da Escola Campos Sales, extensão Clodoaldo Explícigo, é isso, lá de São Francisco do Guaporé, né? A professora Maria Rus, né, está lá presente com os alunos, estão ligados. Muito obrigado pela participação de vocês. Está acabando, não é verdade? O professor colocou alguns tópicos muito bacanas aí e, é claro, vamos dar continuidade só para a gente encerrar, porque ainda falta um pedacinho desse conteúdo para colaborar aí na sua prova, não é isso, professor? Beleza, é isso mesmo, professor. Vamos avançar aqui então para que você vá afiado para a sua prova, ok? Nós chegamos no último assunto aí da nossa aula que está fresquinha, né? A aula da semana passada a respeito de ética nas negociações. Eu leio, professor. Posso dar uma lida aqui então? Muito bem, professor, por favor. favor. Olha lá, ó. A ética pode ser definida como um conjunto de valores e filosofias que norteiam
as decisões para o convívio sustentável das pessoas e organizações. Meu querido, resumidamente, a ética ela é necessária para o nosso convívio, tá? Para o nosso bom relacionamento, tá? Essa ética ela é necessária até para que a gente consiga viver bem, pois nós sabemos que, é claro, nem todo mundo tem essa ética, nem todo mundo tem um bom caráter, mas se nós temos isso, e é lógico, nós confiamos isso às pessoas e passamos essa ideia às pessoas, é muito mais fácil o nosso convívio, é muito mais fácil a nossa negociação, não é isso, professor? Exatamente. Então esse é o conceito de ética. Esse é o conceito que talvez, né, possa estar na sua prova. Então se perguntar, você vai colocar esse conceito aí de ética, aquilo que o professor Alberto acabou de definir com vocês, ok? E aí nós temos alguns comportamentos considerados antiéticos durante uma negociação. E o que é antiético? É aquilo que não é ético, ok? Nós vamos falar para vocês um pouquinho, então, desses comportamentos antiéticos, fora da ética. O primeiro aí é mentir sobre os benefícios que o objeto oferece. Então, você não pode aí vender algo para a pessoa falando vários benefícios, sendo que o seu produto, aquilo que você está negociando, não tem nada disso, ok? Então, isso é um comportamento antiético. Outra coisa, outro comportamento antiético, ocultar as informações, ok? Você está ocultando as informações das pessoas e isso é antiético. Outra coisa, aplicar um valor superior àquilo do mercado, aplicar um valor superior aos concorrentes, isso é antiético também. Comentar sobre outros negociadores ou empresa para levar vantagem, isso também é antiético. Se mostrar necessitado ao extremo, apelar para o emocional também é antiético. Fazer concessões, você vai prometer algo para as pessoas e não vai cumprir, isso também é antiético. E por fim, agredir a outra parte com o objetivo de destabilizar as emoções dela também é comportamento antiético, ok? Em uma negociação, os interlocutores eles podem se sentir motivados a praticar determinados comportamentos que estão à margem da ética. E isso não é legal, pessoal. Porque pode colocar em descréditos as possíveis negociações futuras. Por isso, descubra sempre o caráter do negociador. Procura saber se ele é ético, se ele age dentro dos padrões da sociedade, das leis ou não. E por fim, percebemos que as negociações são necessárias em vários momentos da vida e elas podem apresentar sim os seus aspectos, tanto positivos quanto negativos. Quando bem direcionadas, podem propiciar ganhos para as duas partes, a relação ganha-ganha, melhorando o quê? As relações entre os negociadores e gerando uma maior confiança em cada uma das partes envolvidas. Então, com esse conteúdo, nós encerramos a revisão de hoje. Esperamos aí que você possa fazer uma ótima avaliação, não é isso, professor Alberto? É isso mesmo. Então, o aluno que está aí presente, né, alguns ainda mandaram uma foto aqui lá da Escola Tubarão, Vale do Paraíso, a professora Rosilaine Marafon. Muito obrigado pela participação de vocês, professores presenciais, que colaboraram com a nossa disciplina aqui e, na verdade, trouxeram para nós um benefício muito grande, que é ter esse feedback. Olha o nosso processo de comunicação daquele gráfico que o professor mostrou aí. Nós tivemos um feedback muito bom com vocês, porque vocês mandavam as dúvidas, mandavam as respostas, algumas respostas foram certas, aliás, a maioria foi certa, uma ou outra ele não saiu de acordo com o que estava, mas soubemos que vocês entenderam bem o processo. Então, quero agradecer aqui aos professores presenciais e, é claro, aos alunos que estão aí presentes. Não é isso, professor? Exatamente. Então, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer, uma honra estar ministrando essa disciplina com vocês, participando desse processo de aprendizado com vocês. Então, muito obrigado, alunos, muito obrigado, professores aí nas escolas. Esperamos que vocês possam fazer uma ótima avaliação, que possam levar um pouquinho desse conteúdo de negociação para a vida de vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Educação à distância, mudando realidades.